Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso quarto dia do aquecimento rumo ao diagnóstico. E agora sim, entrando pessoal, estamos no nosso aquecimento rumo ao diagnóstico. Espero que vocês estejam gostando. A gente está num clima mais light, né? Falando de situações de pele, situações dermatológicas. A gente sabe que como o exame da pele pode ser desafiador, como o exame da pele pode ajudar, mas se a gente não pensar direito, se a gente não tiver centrado... Ó, Grace, o que você está almoçando aí? Compartilha com a gente aí o seu almoço. Não sei se você sabe, Grace, mas eu raramente almoço, né? Eu sou um adepto de jejum, gosto. E eu almoço umas 2, 3 vezes por semana, né? Normalmente. Então, já o Omar está entrando aqui com a gente. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas hoje é o dia lá de seleção do serviço dele. Ó, Karen está de quarentena, Jerusalém chegou por aí. Tô dando um tempinho para o pessoal chegar, horário do almoço. O pessoal ou tá começando ou está terminando de almoçar. E o tema de hoje, a gente vai conversar sobre a seguinte situação. Nem sempre os pacientes contam a verdade, mas a pele sempre. A pele conta a verdade pra gente. Gostou do meu novo cenário aqui, ó? Gostei, tá um cenário meio manauara aí, gostei. Aqui eu tô no hospital hoje, você também tá na labuta aí, que tô sabendo. Hoje a gente tá fazendo prova aqui. Muita gente querendo? Muita gente, a disputa aqui tá pesada, eu tô aqui desde 7 horas da manhã. Nós começamos agora as entrevistas, é o pessoal que... Acabei de entrevistar uma candidata, ela vai dar uma entrevista para o PL Digital. Nefrologista, com experiência em terapia intensiva, resolveu ela via as lesões de pele lá na terapia intensiva, na nefro, e achava que estava faltando alguma coisa. E ela está vindo aqui, fez uma excelente prova, a gente acabou de fazer... Enfim, ainda vamos ver a classificação, mas vocês verem como... né, pessoas de várias especialidades percebem a necessidade, a importância do diagnóstico das lesões de pele. A gente, pelo menos a gente tem visto, né, desde a tua época, ainda da minha época, houve uma mudança muito grande em relação ao foco, né? Muitos colegas entraram na dermato na nossa época, na sua, na minha, pensando em doença, pensando em diagnóstico, pensando em tratamento. E o mercado, de certa forma, foi levando muito para a questão do resultado, né? Porque o plano de saúde meio que foi botando um peso nas nossas costas, a gente passou a ser mal remunerado, a gente começou a ter que atender uma quantidade absurda de pacientes para poder ter um retorno, isso tanto no particular quanto no SUS, né? E aí você tem que atender 20 pacientes, você tem que atender 16 pacientes num turno. Isso, para mim, mostram duas coisas, né? Mostra que você tem que ser ágil no seu diagnóstico. Então, para você atender 16 pessoas entre 8 e meio-dia, com qualidade, você precisa de uma agilidade mental muito boa, né? Porque senão você vai comprometer a qualidade técnica. Eu acho que qualidade não entra no jogo. Entra? Você pode abrir mão da qualidade? Não pela pode. Quantidade, pelo dinheiro. Uma coisa que me incomodava muito na época que eu atendia muito plano, eu tive essa época, né? Hoje eu não atendo mais plano porque basicamente eu sou bom de diagnóstico, tá? Mas naquela época uma coisa que me incomodava muito, Fábio, era que eu às vezes depois chegava em casa e ficava me cobrando em relação àquele caso que talvez eu não tivesse visto com a devida profundidade ou tivesse desenvolvido adequadamente o raciocínio diagnóstico por falta de tempo. Que é complicado quando você marca paciente de 15 em 15 minutos, está com a agenda atrasada, você tem que ser um herói. Você faz isso por 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas fazer isso por 30 anos é complicado. Então, essa foi uma motivação muito grande para eu parar com os planos, muito maior até do que a questão financeira, tá? A questão de eu estar preocupado com o que eu estava entregando. E aí, qual foi a arma, o instrumento que eu utilizei para essa libertação? Foi a questão do diagnóstico. O diagnóstico me abriu as portas para eu poder não estar atrelado necessariamente ao plano de saúde, entendeu? Então, eu acho que o desafio diagnóstico ele tem 2 lados importantes. Ele pode ter uma implicação prática, financeira mesmo,
de você trabalhar menos e ganhar mais, com mais retorno, e o outro lado, né? Você se sentir melhor com a sua moral, com o seu íntimo, você efetivamente está entregando aquilo para o paciente que você acha correto. Entendeu? E hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é quando a informação do paciente te tira do diagnóstico correto. Isso pode ser intencional, isso pode ser por questões psiquiátricas, ou seja, por uma questão do entendimento mesmo, né? O paciente ele não tem a intenção de desviar, mas a crença, no momento onde ele se encontra, ele acaba te tirando, né, do diagnóstico correto. E aí tem uma terceira situação, que a boa vontade é enorme e a pessoa ela traz a impressão dela. É muito comum um paciente chegar, ele querendo meio que já te dar o diagnóstico nas palavras dele, né? O exemplo clássico é: comi uma comida remosa e apareceu isso na minha pele, né? Isso são contextos diferentes, né? Então a gente tem contextos criminosos até. A gente pode... Quer ver? Vamos começar com o criminoso. Criminoso é identificar abuso, né? A gente consegue identificar abusos por conta da análise dermatológica. Se você for ver medicina forense, o capítulo dermatológico da medicina forense é imenso, né? Que é como entrou, como saiu, isso tudo no fim é análise de pele, né, Omar? A análise da pele da vítima, viva, morta, aí não importa o momento em que aconteceu. E até os casos de abuso sexual mesmo, né, de lesão genital, tudo isso é da alçada da gente, da dermatologia, né? Do médico. A gente não pode estar diante de um quadro suspeito, primeiro não suspeitar. Eu acho que começa por você acaba sendo corresponsável quando você não suspeita de um caso que deveria ter sido suspeitado. E segundo, que é o nosso compromisso, né? E vamos falar assim, né? Você já vivenciou situação parecida em que você examina, chega a pessoa e você fala: cara, tem coisa errada, tem alguma coisa que não está dando certo, que não está dando bom? Com certeza, já aconteceu comigo isso, da prática do médico, e já aconteceu o contrário. Olha que coisa curiosa. Um menino de 6 meses de idade com condiloma perianal, com suspeita de abuso sexual por parte da família que negava, e acabou que a gente detectou no pai a lesão de verruga plantar, ele tinha o hábito de tomar banho com a escola, a gente conseguiu pelo PCR comprovar que era o ele, e aí foi o contrário, né? A gente tirou o peso da família da questão da perda da guarda, né? Da questão legal, né? Então, acontecem as duas coisas. Como especialista em pele, como diagnóstico de pele, pode ver lesões que sugerem abuso sexual, enfim, uma relação conflituosa, até mesmo lesões sociais acontecem. Né? E do outro lado, você também pode ajudar o paciente a comprovar que não houve abuso sexual, não houve uma coisa conflituosa. Minha imagem tá boa? Tá tudo bem aí? Tá boa. Tá boa, tá bem claro. Eu lembro de um caso, eu ainda pouco tempo de formado, eu estava numa emergência e eu atendi uma menina jovem, devia ter uns seus 19 anos de idade, e ela chegou com um quadro de prima infecção herpética. E ela só tinha tido um namorado na vida. E aquilo foi uma situação que gerou um certo problema para o namorado dela na época, né? Porque a partir de um diagnóstico dermatológico, as perguntas surgiram, né? Aí você pede o HIV, você pede... e vai pedindo as coisas, né? E aí a pessoa vai levantando a suspeita. Eu não acusei ninguém, eu só fui seguindo a minha conduta e, no fim da consulta, ela estava possessa com o namorado e que ela só tinha tido ele como namorado e coisa do tipo. Mas aí não é o nosso problema. A nossa responsabilidade aqui
trazer a verdade para o paciente e ajudar, né? Ajudar. Então, foi uma situação que eu não me senti muito à vontade, ainda médico jovem, tal, uma situação nova para mim. Só que foi um super aprendizado, né? Até na forma da gente trazer aquele determinado diagnóstico, a gente tem que ter cuidado, porque se você não tiver isso em mente, a tua abordagem ela pode ser até de uma certa forma agir contra a relação médico-paciente, agir contra um laço que você deve fortalecer, né? Então, essa é uma situação bem legal. Eu vou trazer um outro contexto em que a pele ela avisa uma coisa e o paciente diz outra. E aí a gente fala das alucinações cutâneas, né? Então, a gente, quando tem quadros alucinógenos, de alucinação associado à pele, ou seja, qual que é o exemplo clássico, né, Omar, de alucinação da pele? O exemplo clássico é quando o paciente diz que tem um bicho andando na pele. Frequentemente ele traz um vidrinho, um pote, um envelope, onde ele deposita esse bichinho, entre aspas, né? Na verdade, não existe bicho nenhum. Ele tem uma alucinação com uma ectoparasitose, tipo sarna, mias e tal. E esses pacientes costumam ser muito difíceis de abordar, né? Porque ele está plenamente convencido de que ele realmente tem andando ali na pele. Mas para gente que está acostumado, tem várias coisas no exame clínico, né, que permitem esse diagnóstico. Desde a postura do paciente, a forma dele falar, a forma dele abordar o assunto, muito irrequieto, muito, às vezes com os olhos arregalados, às vezes... Informado, eles são muito informados. Informados, discutem, às vezes taxonomia do bicho, não, o bicho tal, eu já olhei no microscópio e tal. Agora, o curioso é que o que ele te mostra dentro do... Eu imagino, né? Eu imaginaria, né? Se a pessoa é tão bem informada, que ela fosse procurar mesmo um bicho qualquer e botar lá. Não, o que eles botam dentro do envelope são fragmentos de pele, né? E que eles falam, são bem informados, eles dizem que ali é um bicho, né? Então a gente, além disso, o exame clínico da lesão, né? Aquele lesão ensacabocado, né? Faltando como se tivesse tido os americanos chamam de punch out, né? Então como se fosse um punch com a unha, né? É muito sugestivo e faz com que a gente perceba o diagnóstico, ou pelo menos pense nele, né? O comentário, né? Tem situações em que a pessoa sente cheiro, né? E só ele sente o cheiro. Tem uma outra agora com esse lance de vacina e a China querendo dominar o mundo, as pessoas achando que vão ter chip dentro do corpo. Existe uma variação, né, desse tipo de psicose em que a pessoa acha que está sendo observado por um alienígena ou observado por alguma agência de inteligência chinesa, russa. Eu não lembro o nome, mas eu acho que é Magellan, uma coisa assim. Mas o nome é o menos importante, porque o nome você vai lá no livro, você pega. Agora, o fato é que eu tenho um amigo psiquiatra, ele fala: ninguém consegue prescrever com tanta facilidade um antipsicótico como o dermatologista. Verdade. Por quê? Porque uma das bases da psicose é a pessoa ter convicção do que aquilo que ela está falando é verdadeiro. Verdade. E toda vez que você vai entrar com remédio de maluco, porque é como eles veem, né? Eles não tomam. Quando eles leem a bula, eles não tomam. Você sabe qual é a estratégia que eu uso para eles tomarem? Eu falo assim, olha, eu vou te dar um remédio, você vai ler a bula. Na bula vai estar escrito que você é maluco. Não tem nada a ver, amigo. O problema é que esses bichos gostam muito da sua pele. E a gente precisa de um remédio que muda a química da tua pele. E só esses remédios mudam a química da tua pele. Legal. Aí eles ficam lá relutantes, mas assim, tudo bem, se você quiser continuar com os bichinhos, não toma. Isso é problema teu, não é meu. Eu já te disse o que você precisa fazer. É uma boa. É criativo e provavelmente funciona, né? Pelo menos em parte. Aumenta a adesão. Não resolve, aumenta a adesão, mas aumenta a adesão. A Jamara gostou. A gente vai estar aqui compartilhando experiência. São casos difíceis mesmo, né? É isso aí. Tem alguns desafios, mas o importante
é que com um bom exame clínico, duas coisas eu chamaria a atenção dessas lesões auto-infligidas, né? Primeiro, essas lesões de saca-bucado, muito características e tal. A segunda coisa, Fábio, que faz a gente pensar na prática em lesão auto-infligida, é aquela lesão bizarra, aquela lesão fora do padrão. Aquela lesão, né, você vê aquela úlcera com a forma geométrica, por exemplo. Você não vai ver isso na natureza, né? Uma lesão ulcerada, uma úlcera, uma ferida, tem uma forma geométrica, tem uma forma... você vê aquela úlcera sem nenhum sinal de inflamação em volta. Você pode ter úlceras mais inflamadas ou menos inflamadas, né? Feridas na pele com mais inflamação ou menos inflamação em volta. Mas nunca sem nenhuma inflamação. Simplesmente um buraco na pele. Então, não, e uma delimitação precisa, né? Uma coisa assim, pá. São quadros dramáticos como esse, né? Uma mulher bonita com uma lesão, uma úlcera no meio do rosto e totalmente sem inflamação e tal. Tem que acender aquela luzinha ali que vem da experiência, né? E aí, ao invés de você engatar na ideia, você já vai desconfiando. Tem que ter cuidado, né? Porque, como o Fábio falou, esses pacientes são muito informados, eles não são bobos, não. E aí você fala assim, caramba, essa lesão aí parece até uma leishmaniose. Aí ele entra, vai lá, estuda, ele quer te convencer, daqui a pouco ele sabe mais leishmaniose que o Fábio. Ele responde tudo certo, Responde tudo certo. Aquele aluno que a gente ia ficar orgulhoso se fosse nosso aluno, mas na verdade é tudo uma psicose, é tudo uma piração na cabeça dele, né? Ausência de lesões no dorso, é isso aí, né? A Natália está lembrando, onde a mão não alcança, né? Se bem que alguns pacientes usam algumas extensões da mão, né? Vareta, já vi de tudo aí, né? Mãozinha, daquelas de plástico. Então, tem isso tudo aí. E aí a pele indica para a pessoa que aquilo é uma lesão externa, ou seja, de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, isso está dentro dos possíveis mecanismos, né? Se a gente pegar lesão de pele, você reduz para 6 mecanismos. Ou é inflamação, ou é tumoral, ou é de agente externo, ou é metabólico, ou é de depósito, ou é vascular. Vai ser num desses 6 aí. Tem ramificações, né? Você pode ter mistos, então você pode ter uma lesão vascular inflamatória. Então você vai tendo variação do tema, mas você meio que reduz, né? Faltou aí só o infeccioso, que você tem também, e pode ser um dos mecanismos. Mas hoje a gente está quando a pele te ajuda. E eu queria falar das situações tipo Munchausen e Munchausen por procuração, né? Que são outras situações. Por exemplo, você deve ter pacientes com dermatite atópica que tem dermatite atópica, mas que essa dermatite atópica é deliberadamente piorada. Isso, você já pescou esse tipo de paciente? Ou seja, ele tem um diagnóstico, mas o problema ali não é mais a doença de base apenas. Tem algo a mais. Isso a gente vê com dermatite atópica, vê com dermatite de contato, muito com as dermatoses profissionais também, né? Ou seja, o Munchausen, para quem não sabe, era aquele barão mentiroso, né? Que tinha nas histórias em quadrinho, que ele dizia que ele dominava o mundo, que ele voava num foguete e tal. Então, é aquela história fantasiosa, né? Que o paciente te conta querendo te convencer. Isso pode acontecer porque ele é um paciente com uma doença mental, mas também porque ele pode auferir algum lucro com isso, né? Por exemplo, se afastar da atividade profissional, no caso da dermatite de contato, né? Isso pode acontecer. Então, de vez em quando a gente pega, são pacientes sempre muito difíceis de lidar, né? Assim, no dia a dia de clínica, eles não aderem ao tratamento, principalmente esses que almejam algum lucro, né, com a doença, provoca a doença para poder... Né? É intencional para ter ganho, algum ganho. Então você precisa disso. A Arlete falando de um paciente que fazia lesões bolhosas por sucção por frasco de Novalgina. Olha aqui. Eu acho que todo médico mais experiente vai ter, viu, Arlete, histórias similares para contar, né? Eu já vi pacientes que faziam queimadura com bateria de carro, com líquido da bateria de carro. Vi paciente todo mundo que aquilo era picada de aranha. E ele produzia, e aí a urina dele vinha com sangue, né? E aí todo mundo, então começamos a embarcar, que era uma doença sistêmica, até que um paciente da enfermaria deu a dica que ele tinha uma seringuinha, que quando ele ia colher o exame de urina, ele puxava lá um sanguezinho venoso e jogava dentro do... Olha só, o nível de
complexidade que a coisa é, né? Ele enganava a gente, né? Não só ele produzia as lesões na mão, era na mão, e dizia que era picada de aranha e tal, como ele, para deixar todo mundo tonto, aparecia hematúria na urina. Mas era ele mesmo que jogava sangue com uma seringa, entendeu? Então, até isso aí, a gente cair a ficha, demorou, a gente sofreu, entendeu? Passamos por toda aquela etapa de fazer curativo para que ele não pudesse ter acesso, e o cara fazendo lesão nova internado. Né? Esse paciente foi confrontado. Confrontar esses pacientes é sempre um problema. Ele foi confrontado, não aceitou o diagnóstico, acabou saindo, pediu alta revelia e foi para outro serviço, uns 2, 3 semanas depois se matou. Se jogou da janela, morreu esse paciente. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado com essas doenças, tá? Porque elas são bem complexas em alguns momentos. E é uma oportunidade, né? Quando a gente consegue perceber a tempo qual é o distúrbio que a pessoa tem, o que está levando ela. Porque você se machucar, basicamente são 2 contextos. Ou você quer alguma coisa, ou seja, é algum ganho que você precisa, e aí o ganho ele pode ser de várias esferas. Pode ser de atenção. Às vezes uma senhora que foi abandonada pela família, e o problema de pele é o que faz a família ir lá, buscar ela, levar no médico. Então, às vezes, é um momento que ela fica com o neto, às vezes é um momento que ela fica com a filha. Então, ela não quer ficar boa da lesão de pele, porque ela prefere ficar perto da filha. Eu já tivemos casos de INSS, né? Que o cara vem, o que ele quer é ganhar o benefício. E aí é outra situação. E tem os Munchausen por procuração, em que a pessoa quer a atenção do pai, que o pai viaja muito, e aí usa o filho como um tipo de armadilha. Cara, o nível de complexidade é imensa. Você tem que saber identificar, e aí o Omar falou certo, você tem que saber abordar, porque você não pode, por exemplo, confrontar doenças que não se confrontam. Você não pode. E existem situações em que você pode confrontar. Então, uma patonímia, você até pode confrontar. Um Munchausen é impossível confrontar. Delírio de parasitose, você não pode confrontar. Porque se você confrontar, você perde o paciente na base. E a partir disso, você não vai evoluir. Você não vai melhorar. Não dá liga, né? Não dá liga. Exatamente. Então, isso tudo é para vocês verem dentro do que a gente está abordando. O pessoal está aí só colocando, né, várias opiniões aí, várias experiências pessoais, é muito interessante. Como a questão do processo diagnóstico é fundamental, né? E vai fazer com que você aborde esse paciente com mais segurança, quando você está confiante, sabe do que você está fazendo, consegue identificar no exame clínico sinais, sintomas, características que levam para essa parte da doença autoinfligida, autoproduzida, ou até para detectar o paciente que tenta pregar uma mentira, conscientemente ou não, né? Isso tudo dá para dentro do processo diagnóstico, do algoritmo que do algoritmo, né, que a gente está trazendo, a gente consegue... Então, enquanto... Omar, tá entrando aqui a ligação. Tem que estar inscrito. Por favor, inscrevam-se no Rumo ao Diagnóstico. No dia do Rumo ao Diagnóstico, a gente vai explicar isso de uma forma mais clara. Aqui a gente está trazendo situações em que você pode, por algum motivo, ser desviado do caminho correto, né? A Jerusa falando que teve uma paciente escritora que ela escrevia sobre OVNI. E eu acho que de tanto escrever sobre OVNI, a paciente disse que tinha uma lesão profunda que foi provocada por um cigarro, que falou ter sido abduzida. E os alienígenas roubaram a pele dela para fazer um estudo, né? Então, isolamento e abandono na adolescência e na geriatria leva a maior incidência de agravamento de situação, a Angelita está falando. Então, o que a gente está dizendo? Pediatras têm que ficar muito atentos nisso, né? Porque imagina, uma criança, antes dos seus 2 anos de idade, né, poderia ser amigo do Mateusito e está sofrendo esse tipo de problema, e às vezes é sutil, Omar. Às vezes é só para levar para o pediatra
Olha, apareceu essa manchinha no meu filho. É para poder o pai levar junto com a esposa lá no pediatra. O idoso, a mesma coisa, né? Tricotilomania é um quadro clássico da dermatologia que você pega muito em adolescente, né? Então a menina lá, 13, 14, 15 anos de idade, começa a ter uma falha no cabelo. Você tem que questionar isso dos pais, você tem que conversar, porque você não só está dando um diagnóstico, mas você pode estar salvando uma pessoa, né? Para o resto da vida, né? Ó, felino, né? Eu que gosto de gato, é muito comum. A gente tem alopécia por... Não sei se o nome é tricotilomania, que a colega colocou. Eu não sei se ela é veterinária, mas quando eles ficam estressados, eles começam a se lamber compulsivamente e aí fazem áreas de alopécia. Cachorro, menos porque não gruda, né, na língua, igual gruda na língua do gato. Então, esse é o ponto. O Omar hoje está muito enrolado, então a gente vai fazer uma live um pouco mais enxuta. Hoje eu estou aqui aplicando a prova de acesso à residência e eu tenho que voltar lá para a entrevista. Então, daqui a pouquinho você volta, só coloca nos stories, põe a gente dentro desse processo aí. Não, o pessoal do Pérez Digital já veio aqui, já filmou. Mas isso não vai sair hoje. Filma tudo, tira foto, coloca lá pra gente. Eu já botei algumas. Eu tô me sentindo sozinho aqui. Eu podia estar aí participando. Até a ideia era eu estar aí hoje com você, mas não deu para ir. Mas amanhã, pessoal, amanhã eu vou estar com o Omar no Rio de Janeiro, porque a gente vai... Essas aulas do Rumo ao Diagnóstico a gente vai fazer bem montado, bem bonitinho para vocês. A gente vai trazer todo o contexto, toda essa história que culminou nesse produto. A metodologia a gente vai dar o nome de Dermato Expert. Quem quer ser Dermato Expert? Eu quero. Eu quero. Também. Eu quero, com certeza. Bom, Fábio, eu tenho que ir porque estou lascado aqui. Meus alunos estão me esperando aqui. Hoje eu não tenho hora para sair daqui, que eu vou para a entrevista agora com eles. E os outros professores estão esperando. Carla vai estar no Rio, ó. Ah, legal. Hoje é feriado, mas a gente tá lá. Aqui. Bom, quer visitar a gente lá no consultório do Omar, que a gente vai gravar lá, né? Dá uma passadinha. Pode. Pode até. Bom, eu vou sair um pouquinho mais cedo, vou deixar você se divertindo aí com o Fábio, tá? Isso aí. Valeu, Omar. Obrigado pela participação. Eu já atendi crianças com dermatite atópica que usavam, de certa forma, a doença para manipular a família. Isso acontece também, acontece bastante. E esse é um ponto de atenção que passa despercebido, né? E a Carla é pediatra, tem outros colegas pediatras aí, né? Nessa fase de construção de personalidade, nessa fase de crescimento, quando uma doença está fora do padrão, quando a manifestação da pele está diferente do que deveria ser, a gente deve e tem que lembrar. E como é que a gente faz isso? Porque eu acho que o grande desafio nesse processo eu não consegui catalogar detalhadamente o número de doenças de pele, mas a gente está falando aqui de milhares, tá? Milhares, se a gente considerar manifestações dermatológicas, variações de cada doença e por aí vai. Eu cataloguei 362 síndromes dermatológicas. É um desafio muito grande. Então, hoje à noite, 8 horas da noite, eu vou falar com vocês, eu vou estar sozinho, vou estar sem o nosso parceiro Omar, que ele vai estar no curso de imuno, e eu vou conversar com vocês sobre diagnóstico, sobre os diferentes tipos de diagnóstico, né? Porque a gente tem diagnósticos etiológicos, a gente tem vários níveis e tipos de diagnóstico, e como a gente está prometendo 95% de acurácia diagnóstica com o nosso método, eu queria conversar sobre os tipos, né, de diagnóstico, né? A Angeli está falando, né, da dinâmica familiar, que é uma incógnita e realmente é difícil, não é fácil. Na nossa família, às vezes, não é tão fácil, né? Imagina na família dos outros. Agora, eu entendo que a gente consegue, sim, dar um norte, dar uma luz. Ontem, eu estava atendendo um paciente que chegou para mim com um quadro de escabiose. Só que ele estava com escabiose há 2 anos. E ontem ele veio com retorno da lesão.
E nesse retorno, ele falou que não tinha melhorado nada. E é o tema de amanhã, 1 hora da tarde. Mas o fato é que parte do que ele fala é influência dos amigos, da família. A Rosane falando, né? Pele e problemas mentais andam juntos. E a gente tem que ter paciência, conhecimento e jeitinho, né? Você está 100% correta, Rosane. Se a gente não entender e não se colocar no lugar do paciente, a gente não vai conseguir ajudar esse paciente. E sem o diagnóstico, com certeza você pode até se irritar com o paciente. Hoje é dia de São Sebastião, muita luz para todos. Eu vou deixar vocês tranquilos agora, porque é hora do almoço, daqui a pouco a gente já começa o nosso segundo turno. Obrigado mais uma vez. Convido os amigos para fazer parte, né, e participar com a gente do Rumo ao Diagnóstico, que vai ser no dia 31 de janeiro. E só de vocês estarem aqui com a gente, eu já fico satisfeito. Hoje a gente chegou em 100 pessoas na hora do almoço, nessa nossa sequência de lives. E hoje, 8 horas da noite, estarei com vocês, sozinho. Empatia é ouvir com os olhos. É isso aí. Obrigado, Angelita, pela contribuição. Obrigado a todos. E até mais tarde. E se alguém quiser entrar comigo na live hoje, como o Omar não está junto, quem quiser falar sobre o diagnóstico, já chegue com cabelo ajeitado, maquiagem em dia, que a gente chama para participar. Ó, Amilcar, valeu, Amilcar. E isso aí, Nebraska. A gente já agendou o nosso dia, não é isso? A gente, Nebraska, vai conversar com a gente aqui um dia. E grande abraço e ótimo almoço.